Bem-vindos de volta, ligadões do Se Liga. Hoje a gente tem uma teoria que pode explodir totalmente o MCU. Surgiram algumas imagens mostrando a chegada de um novo personagem nas cores do Capitão América, o John Walker. E claro, né, nossos cérebros já fervem de possibilidades. A gente tá achando que o Walker pode ser a maior ameaça no CM de todos os tempos, mais do que o Thanos, inclusive. Vamos ver agora como isso é possível e um pouco da história do Walker, como está tudo na MCU e muito mais novidades. Vamos dar um passeio, vamos lá. Vamos começar então. Vingadores Ultimato de 2019 pode ter sido a melhor performance para alguns dos principais personagens do MCU. Só que esse cenário vai mudando à medida que a Marvel avança para uma nova era. Durante 5 anos, metade da existência do mundo foi eliminado. Agora eles voltaram, mas o mundo está com medo do que mais pode ser atacado depois do Thanos. No final de Ultimato, Steve Rogers retornou da queda das Joias do Infinito durante esse tempo. Ele também parou para ter uma vida com Peggy Carter antes de voltar aos dias atuais como um homem maduro. De lá ele passou seu manto para o Falcão, Sam Wilson. Tudo isso levou ao Falcão e o Soldado Invernal na Disney+. Recentemente, descobrimos que Wyatt Russell iria interpretar John Walker na série, ao lado de Anthony Mackie e Sebastian Stan. Também chegaram na internet algumas fotos vazadas com todas as línguas dos fãs batendo palmas. Mostram John Walker no que parece ser uma variação do seu traje de agente americano. Ele também tá segurando um certo escudo tipo que o Capitão América ataca os bandidos. Parece também que o Walker está numa conferência de imprensa e está sendo apresentado ao público. Mas como assim? Alguém que se veste como Capitão América, que não é o Sam Wilson, tem o apoio de um governo dos Estados Unidos? Bom, é nisso que vamos nos aprofundar hoje. Mas primeiro um rápido resumo de quem é o John Walker. Walker estreou nos quadrinhos em 86, na edição do Capitão América 323. Depois de deixar as Forças Armadas, ele quer fazer muito mais para ser um herói para os Estados Unidos. E aí ele se aproxima do Power Broker. Ele é capaz de fornecer poderes para as pessoas, e isso tem um preço. Depois que o John Walker foi reforçado, ele assumiu a personalidade de super patriota. Ele não era muito fã dos métodos do Capitão América e sentiu que o Capitão não estava sendo duro o suficiente com os inimigos. Até tentou fazer o Capitão parecer terrível para o público dos Estados Unidos, só que não deu certo. E aí ele chamou a atenção do governo. Depois que Steve Rogers se afastou do Capitão América para se tornar um nômade, o governo se voltou para o Walker. Eles fizeram dele o novo Capitão América, sancionado pelo governo. E aí, imediatamente, já começou a tomar liberdades. Ele sentiu que o fim justificava os meios. Enquanto os Estados Unidos estiverem seguros, não importa o que aconteça com os criminosos ao longo do caminho. Foi a hora de corromper o que o Capitão representava. Um dia, ele atacou 2 inimigos, mas foi longe demais. Com isso, Steve Rogers voltou para reivindicar o que é dele por direito. A partir daí, Walker se tornou agente dos Estados Unidos. Ele ainda era apoiado pelo governo, mesmo juntando várias iterações dos Vingadores contra os seus desejos. Enquanto ao poder, Walker tem todas as habilidades que Steve Rogers tem. Mas Steve Rogers chega a ter uma quantidade máxima de habilidades que uma pessoa pode ter naturalmente. Já o Walker possui habilidades sobre-humanas. A força dele dá para levantar 10 toneladas, muito mais peso que o Rogers seria capaz. A durabilidade sobre-humana do Walker permite que ele sobreviva a golpes que matariam um humano normal. Se uma briga fosse baseada só nas habilidades dele, Walker passaria por cima de Rogers. Bom, aqui está um resumo de Walker, mas o que então que as fotos vazadas significam para o CM? Ok, obrigado por perguntar. Isso mostra que o governo dos Estados Unidos não concorda com Steve Rogers passando a capa para o Sam Wilson. I'll do my best. Até porque os Estados Unidos podem ver a identidade do Capitão como uma propriedade deles. O Capitão foi criado através do programa Super Soldado. O traje e o escudo foram desenvolvidos como parte da área de pesquisa e desenvolvimento do exército. Até que eles deveriam ter o direito de decidir quem se veste com uniforme de estrelas, não é não? Na opinião do governo, Sam foi contra o país durante a Guerra Civil. Muito parecido com Steve Rogers. Isso significa que o Sam é uma das piores escolhas para eles. Vai ser difícil controlar e ele poderia reagir contra os desejos deles de novo. O governo não pode simplesmente tirar o Sam Wilson de jogo permanentemente. Caso contrário, o Capitão América se tornará um Marte. Isso pode ser muito ruim para a meta do governo. O governo parecia usar o Homem de Ferro como Marte da própria causa. Afinal, ele estava do lado deles depois da Guerra Civil. No Homem-Aranha Longe de Casa, vimos como ele foi muito bem falado. Já a Viúva Negra, que estava do lado do Capitão na Guerra Civil, foi ignorada pelo seu sacrifício.
Em vez de transformar o Capitão no Marte da oposição, o governo colocou sua própria versão. Aos poucos, eles destruíram toda a boa vontade que o Rogers tinha desenvolvido. Isso faria o governo ficar mais poderoso. Eles podem moldar o que o Capitão representa, distorcendo da forma deles. Como resultado, Wilson e Bucky Barnes vão ter que provar ao mundo que o Walker não é o Capitão América. Uma tarefa incrivelmente difícil contra o poder da imprensa dos Estados Unidos. O mundo da UCM está quebrado no momento. Existem por aí novos seres que podem usar joias cósmicas para limpar metade do mundo. E o mundo ficou em ruínas por 5 anos. O público tá assustado. O que mais pode de pior acontecer? O desastre da Guerra Civil nunca foi resolvido, foi colocado em pausa enquanto Thanos destruía o universo. Então, depois de Longe de Casa, outro Vingador aparece agora como um vilão. Peter Parker. What the f... Os Vingadores nunca parecem piores. A Guerra Civil destacou que os heróis podem causar mais problemas do que consertar, na visão do mundo. Enquanto os heróis salvaram a Terra, no final o medo é uma força poderosa. Isso pode mudar as opiniões por muito tempo. Agora o mundo pode descobrir que a viagem no tempo existe, ampliando o medo mais ainda. Desde quando os Vingadores foram os primeiros em aparecer para o público, o mundo foi atacado com cada vez mais força. Os cidadãos estão procurando uma equipe sancionada pelo governo, todos querem estabilidade. O que o Capitão América representa é uma ferramenta poderosa. Ele é o sentinela da liberdade. Ele sempre faz o que é certo. Tudo o que ele fez na década de 40 tornaram-se lendas, só que ele deu as costas a todos. Quando os Estados Unidos estavam implementando salvaguardas, o Capitão rejeitou. Em vez disso, ele promoveu a anarquia. Pelo menos é o que o governo diria. A propaganda não pegou leve. Mesmo no mundo real, a mídia desempenha um papel enorme de quem é ou não eleito para posições de poder. Muitas pessoas teriam se voltado contra o seu antigo ídolo. Então, quando o Walker aparecer nas cores do Capitão com o apoio do governo, a maioria do público vai apoiar. Walker poderia usar todos os ideais que Rogers defendia. O público acreditaria que Walker vai continuar com a mesma mensagem que Rogers. Até porque um ideal apoiado pelo governo nunca tem más intenções, né? Em 2017, os quadrinhos da Marvel fizeram outro lançamento, o Império Secreto. Se você não soube, nessa história Rogers havia sido alterado pelo Cubo Cósmico. Agora, a história dele afirma que ele trabalha para Hydra o tempo todo, e só fingindo ser contra a mensagem da Hydra. Usando a boa vontade que ele gerou ao longo dos anos, ele conseguiu ganhar poder absoluto. Mesmo quando ele se tornou público com a sua lealdade à Hydra, muitas pessoas ainda o apoiavam. Rogers era o único elemento incorruptível em seu mundo. Se ele dissesse que isso estava certo, todos acreditavam e pronto. Uma situação semelhante poderia acontecer na UCM. Com o apoio do governo, muitos vão seguir os ideais de Walker, mesmo que ele faça algumas coisas que não deveria. Se o governo jogar com as boas lembranças de que o Capitão América foi o melhor dos anos 40 e ele poderia ser de novo, o público vai entrar na fila. E isso reflete no mundo real. Os bons dias parece que é um mantra que pode atrair facilmente o público, e o Walker vai jogar nessa linha. E com isso, ele e os Estados Unidos vão ter milhares de apoiadores no mundo todo. Esse tipo de poder de fogo excede em muito os exércitos do Thanos. O Thanos parece ser um exército numa só pessoa. Ele tem muitas habilidades que podem cercar inúmeras pessoas, só que ele não é intocável. A Feiticeira Escarlate quase acabou com ele numa certa facilidade, mas ele é muito forte, claro. As habilidades de Walker não combinam com as de Thanos, mas diferentemente do Titã Louco, Walker tem algo que ele não: apoia o mundo. Thanos tem a Ordem Negra à sua disposição, um grupo de seres altamente aprimorados, mas os Vingadores foram capazes de lidar com eles com bastante facilidade também. O governo também vai ter o seu próprio grupo de seres energizados depois que sua máquina de propaganda decolar. Grande parte do exército do Thanos está cheia de drones irracionais, só respondendo às ordens e sem capacidade de pensar livremente, algo que não falta na raça humana. Por mais que o objetivo geral seja o mesmo, todas as pessoas dentro desse novo batalhão têm livre-arbítrio. Como resultado, eles são mais perigosos do que o exército do Thanos. Mesmo indo em números, o grupo das pupilas do governo vai ser gigante comparado aos peões do Thanos. Agora que o Chris Evans está fora da UCM, é pouco provável que o Steve Rogers volte e impeça que isso aconteça. Com o reinado livre, Walker poderia destruir o status lendário do Capitão América. Ele vai transformá-lo numa versão corrompida dos ideais que ele representava antes. Pode até ser que o Walker nem perceba o que está acontecendo na verdade. Pode ser que ele pense que tudo que ele está fazendo seria para uma causa maior. Ele sempre foi patriota, tanto que ele pode ficar até cego pelas verdadeiras e desagradáveis intenções do governo. Walker vai cumprir
todos os pedidos, porque na opinião dele, ele está ajudando o seu país. Na verdade, ele pode estar colocando os Estados Unidos de joelhos. Se tudo der certo, o governo pode se perguntar por que eles não têm uma equipe inteira de super-heróis como os Vingadores, que eles controlam. Talvez o grupo deles pudesse se chamar, sei lá, os Vingadores Sombrios. É verdade que o CM nomeou uma equipe de Vingadores Sombrios. O público pode não estar muito interessado, é um murro no nariz. Mas seguir o mesmo conceito dos Vingadores Sombrios é uma grande possibilidade. Essa equipe foi criada por Norman Osborn. Ele se tornou o chefe da Hammer, a nova organização que assumiu a S.H.I.E.L.D. depois da invasão secreta. O grupo tinha principalmente vilões disfarçados de heróis. Os grupos não sancionados dos Vingadores eram considerados inimigos do Estado. Só o grupo do Osborn era o verdadeiro ponto. Com a máquina de propaganda em pleno andamento, a maioria do público não se importava de ter uma equipe operada pelo governo. Até o Osborn cometer um erro durante o evento da Siege, onde suas verdadeiras cores de Duende Verde vieram. Agora o público sabia que eles tinham mentido o tempo todo. Desde que o governo do CM não caía na mesma armadilha, ninguém impediria eles de desenvolverem uma equipe sancionada com Walker. Mas as repercussões podem levar a um totalitarismo no futuro. Isso tornaria o Walker a ameaça mais perigosa que o CM já enfrentou. O que você acha da nossa teoria? O John Walker poderia ser melhor que os Vingadores? Pelo menos o potencial parece que ele tem. Comenta aí embaixo o que você acha. Se você gostou desse pequeno exercício de reflexão, compartilhe o vídeo e dê um like. Isso ajuda muito pro YouTube saber que vocês estão gostando. Obrigado por assistir!